Fala, tropa, sejam muito bem-vindos à Sala de Crise, mais um quadro aqui do canal Projeto Sobreviva, trazendo aí uma visão sobrevivencialista acerca de tudo que está acontecendo no meio geopolítico e trazendo o meu ponto de vista. Pessoal, tem muitos canais aí extremamente interessantes trazendo uma análise muito bem formada sobre o tema atual, porém, cada um tem um ponto de vista e eu vou trazer aqui para vocês o meu ponto de vista. Agora fica ligado aqui no canal porque tem uma informação muito importante que eu acho que vai ajudar bastante aí a galera do sobrevivencialismo, a galera sobrevivencialista que quer se preparar para uma situação e uma visão de um cenário que pode, a curto prazo, nos beneficiar no meio desse caos. E eu vou falar para vocês, eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu vou trazer essa análise e vocês vão entender exatamente o que eu tô falando, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, beleza? Bom, eu vou pedir a vocês aquela moral para se inscreverem no canal, porque não custa nada e ajuda a me dar uma alavancada aqui na plataforma e até compartilhar esse vídeo aí com a galera, para que eles possam conhecer também esse canal e a gente possa trocar informações, beleza? No mais, não deixa de dar aquele like, porque também ajuda pra caramba. E o seu comentário é muito importante, afinal de contas, quanto mais comentários aqui no chat, mais esse canal tem uma relevância para a plataforma em questão. Beleza? Vamos começar? Vamos lá, pista quente. Pessoal, o assunto de hoje é bastante tenso e bastante estratégico. Quando eu coloco o quadro Sala de Crise, é para a gente debater o cenário geopolítico global, né? Afinal de contas, a sobrevivência ela depende muito do cenário atual, né? O cenário geopolítico. E muitas medidas que nós tomamos de preparação, elas têm um vínculo direto com essa questão. Bom, muito se fala hoje das tarifas de importação alta do dólar, bolsa de valores e tudo, as tarifas de exportação no caso, e todo o cenário que está acontecendo nesse exato momento. Mas vamos analisar esse cenário da seguinte forma. Bom, vamos lá. Eu vou trazer o mínimo de questão política aqui, porque o intuito não é esse, não é defender lado A, lado B, lado B, lado A, mas a gente ter uma análise real do que realmente está acontecendo, ao invés de se ligar em narrativas. Essas narrativas, elas vão beneficiar a quem está narrando, obviamente, né? Muito se fala que a família B tá lá e tá coagindo, né, o Laranjão a taxar o Brasil se não for atendida, seus pedidos não forem atendidos, né? Vamos lá, galera, vem comigo. Bom, nós sabemos que por mais vínculo de proximidade que a família em questão tenha com o Laranjão, né, eles não têm esse poder todo, né, de manipular o cara mais importante do mundo na atualidade, o líder da maior potência do mundo, a ponto de se dobrar e se curvar aos seus pedidos. Pô, mas isso é muita inocência, achar que esse tipo de coisa está em questão. E a questão da perseguição e tudo mais ao presidente, isso daí é só mais uma vírgula, é mais uma pauta que ele colocou. É o tipo de negociação, olha, eu quero $1 milhão e um helicóptero, beleza? Traz uma caixa de cerveja também. É uma vírgula, é um algo a mais, só para provocar. Agora, o que aconteceu para que nós chegássemos a esse ponto e como isso impacta? Galera, é muito importante o que eu vou falar, eu vou passar por esse discurso para que vocês possam entender exatamente o que está acontecendo e no meio desse discurso eu vou trazer algo que é extremamente importante para que você possa entender e se preparar, que vai te beneficiar. Você vai entender o que eu tô falando. Se liga nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, tudo começou, não precisa ir muito longe, né? Um pouquinho antes, quando o navio iraniano aportou aqui no Brasil e, bom, com fins até então desconhecidos para a grande maioria, nós que somos despertos sabemos o que aconteceu. Realmente o navio chegou numa proporção, saiu carregado, porque tem como você avaliar, tem vários vídeos e fotos, dá uma procurada aí até o nível do navio, ele saiu carregado pra caramba e foi avisado para que não aceitássemos, né, o navio iraniano aqui no Brasil. Mas ninguém se mete na nossa soberania. Calma, calma, calma. Nós temos que entender o seguinte, numa negociação existem os prós, os contras, existe eu não faço isso e você não faz isso, beleza? É um acordo, é um casamento. Afinal de contas, temos parceiros comerciais muito expressivos aí. E
Num casamento, muitas vezes, pô, você tem que abrir mão de alguma coisa em prol, pô, não, eu sou macho alfa. Não, calma aí. Não é bem assim que funciona. A mesma coisa é aqui. Nós temos parceiros comerciais que colocam cartas na mesa. Olha, se você andar por esse caminho, eu vou ter que fazer isso daqui. A escolha é somente tua, não é se meter. Você toma decisão. Então não tem nada a ver com se meter na soberania. Não, são acordos diplomáticos. Acordos diplomáticos, eles são pertinentes. A gente tem que entender essa questão e não adianta nem, falar soberania. Bom, vamos lá. Além disso, nós temos acordos comerciais com os maiores inimigos comerciais da grande potência, que seria a China, né? Nós temos aí parceria comercial também com a Índia e também com a Rússia. Bom, é sabido que esses players, eles são inimigos declarados da grande potência no âmbito comercial, ok? Nós estamos vivendo uma Guerra Fria? Sim, estamos vivendo uma Guerra Fria, isso é óbvio. Porém, essa Guerra Fria é uma guerra comercial, diferente lá da vivida ali há algumas décadas atrás, né? Então, vamos lá. O que vem a seguir? Foram sucessivas condições que chegaram até o ponto que nós chegamos nos dias de hoje. Quais foram os pontos principais? Bom, além do que eu falei anteriormente, nós tivemos uma outra condição, que isso aí já vem se arrastando há um tempo, que é a coalizão do BRICS, né? O BRICS que engloba aí esses países cuja sigla representa as iniciais de cada país. Nós temos aí o BRICS, que tem o Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Esses países querem se desvincular comercialmente da moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Essa condição já afeta diretamente o comércio e a hegemonia desse país, que é os Estados Unidos, que é hoje a maior potência comercial, bélica, enfim, do mundo. Por enquanto, né, digamos assim, porque sofre ameaças de ambos os lados, principalmente da China, principalmente no âmbito tecnológico. A Tesla lança um robô, a China lança outro, melhor ainda, e por aí vai. Então nós estamos com uma competição tecnológica e comercial incrível, rota da seda que eu diga, né, pessoal? Bom, dá uma pesquisada aí no que eu tô falando e vocês vão entender. Não dá para explicar tudo num vídeo curto, mas depois eu trago até esse material, é só vocês dizerem aqui, deixarem nos comentários o que vocês querem e eu trago essa análise, beleza? Eu gosto demais disso daqui, eu gosto de geopolítica, é uma coisa que realmente gosto. Com essa condição de moeda de comércio, livre comércio entre essas nações envolvidas no BRICS, o dólar se vê ameaçado. E lógico, o Make America Great Again é um título voltado justamente para a campanha do Laranjão. Ele não está fazendo isso para punir o Brasil ou quer ajudar o Brasil. Não, cada um com cada um, nós sabemos disso, cada um defende seus interesses. Mas ele quer proteger, ele quer salvaguardar o país dele, mantendo-se na posição de maior potência mundial. Com essas medidas, o que ele vai fazer? Quebrar a nossa economia. Não, isso daí não é nenhuma novidade. Desde que ele se elegeu, essa conversa diplomática já vem sendo arrastada, trazendo essas condições já há alguns meses, né? Então, não é uma coisa atual. Então, todo esse cenário de taxação, ele tem um intuito: levantar a moeda norte-americana e colocá-la na condição, no pedestal de primeira e única, e quebrar a economia desses países que estão sendo cerceados, que estão sendo ali taxados ou sofrendo algum tipo de sanção. É uma estratégia protecionista, é uma estratégia onde ele está colocando ali a salvaguarda do país dele. Isso precisa ficar muito claro, estou sendo redundante até, para que isso fique realmente claro, beleza? Agora vamos lá. Como se não bastasse todo esse cenário que eu acabei de falar para vocês, o Brasil está sendo fragmentado. O Brasil está sendo fragmentado e vendido para indústrias estrangeiras, para acionistas estrangeiros. E qual é o maior acionista? China. Galera, o negócio é esquisito. Então, toda essa batalha aí, a China está cada vez mais buscando seus interesses comerciais aqui no país. Calma aí, cadê a soberania nacional?
A Vale do Rio Doce, como todos sabem, ela é uma mineradora. Como mineradora, hoje, qual é o principal alvo, o principal foco? É o tão falado do nióbio. Mas por que é esse nióbio? O nióbio é um metal raro, é um metal considerado raro. E nós temos, olha só que doideira, nós temos em abundância aqui. Meu Deus do céu, o Brasil é um país que tem riquezas inimagináveis. Foi o ouro, agora o nióbio, beleza. Para qual a utilização do nióbio? O que é esse nióbio? Bom, o nióbio é um metal considerado raro, né, e que a gente tem em abundância. Agora, qual é essa questão toda do nióbio? O nióbio, ele é muito valorizado pela sua alta condutabilidade. Condutabilidade. É uma liga extremamente resistente, é um metal extremamente resistente e muito utilizado em indústrias aeronáuticas, para fabricação de motores, para eletrônicos, pela sua condutabilidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Eu tenho aqui uma pesquisa prévia, a gente tem que estudar para não falar besteira aqui. Ó, oleodutos e gasodutos, estruturas de edifícios, automóveis. Ele, quando ligado ao aço, ele torna o aço tão resistente quanto, porém mais leve. E com uma boa condutabilidade, né? Com uma liga, né? Utilizado como uma liga no aço. Bom, que mais aqui? Motores de foguete, turbinas de aviões. Componentes, sondas e satélites. É um supercondutor, como eu falei. Dispositivo de energia quântica. Quer dizer, se liga nessa visão aqui. Nem eu não passei essa informação batida. Ó. Caraca, que doideira. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, detendo cerca de 98% das reservas conhecidas. 98%. 98% aqui no Brasil. Por que vocês acham que todos os olhos estão voltados para o Brasil? E não é só isso, né? Tem muitas outras riquezas. O Brasil era para ser a maior potência, mas nós não tivemos a capacidade em tantos anos de governo de evoluir. Continuamos o país do Piniquim, continuamos o país de terceiro mundo. Calma aí, pô, pelo amor de Deus. Será que ninguém enxerga isso? Você vai nas escolas, as escolas estão depreciadas. As faculdades públicas, eu lembro que na minha época eu estudava numa faculdade, numa UERJ, o FRJ era fantástico. Hoje elas estão pichadas. Então é bastante tensa essa questão. Além disso, os hospitais. Nossa, o Brasil explodiu em dinheiro na época do pré-sal. E por que toda essa grana não foi colocada ali nos hospitais? Quanto tempo hoje? O SUS é maravilhoso. Cara, o SUS não é maravilhoso. Hoje o SUS é oferecido de graça, isso aí seria uma coisa fantástica pra gente, fantástica. Porém, nós pagamos pelo SUS, ele não é de graça, nós pagamos e pagamos caro. E o atendimento, cara, dependendo do hospital, não é isso tudo não. Alguém já precisou do SUS aí? Quanto tempo você ficou? Eu tive uma tia que, cara, não aguentou esperar a fila pra uma cirurgia cardíaca, entendeu? Não vou nem falar dessa parada aqui agora, que senão fico até da vida, entendeu? Mas vamos lá. O que está prestes a acontecer com toda essa crise se agravando cada vez mais e uma disputa, uma disputa diplomática que poderia se resolver na mesa de um bar ou comendo uma jabuticaba, né? Se é que vocês entendem o que eu estou falando, ou com até mesmo retaliações de quem tem o Bilal maior colocando ele na mesa, né? Acho que não é bem assim, a gente está comprando uma briga com uma superpotência, uma briga desnecessária, que quem paga não são eles. É você, brasileiro. É você que vai pagar por essa conta aí, né? A soberania nacional, nós somos altamente dependentes. Eu não estou falando que a gente tem que baixar a cabeça, mas nós temos que ser diplomáticos, sim. Isso nós temos que ser. E a diplomacia, ela não é motivo para brincar. E você resolver falar que uma crise como essa se resolve com uma jabuticaba, acho que é bastante complicado, né? Fazer chacota de um problema seríssimo, onde eu ou você vai pagar. Vamos lá. Nesse contexto, eu vou chegar no ponto que eu falei para vocês, que vocês precisam saber. Vamos lá. Desligando essa rede de GPS, Global Positioning System, você simplesmente está desligando toda a conexão de navegação, de navegabilidade aqui no Brasil. Hoje quem controla esse sistema de navegação, o GPS, é o Departamento de Defesa norte-americano. E olha só, com anos e anos de tecnologia, nós temos aí, temos Embraer, temos profissionais super competentes. Algum de vocês aí conhece alguém que tem um parente que, olha, se formou em engenharia mecatrônica, está trabalhando lá em Frankfurt?
Olha, eu tenho um amigo que o filho é formado em engenharia genética e está trabalhando na Europa, na França. Pois é, os grandes profissionais estão saindo do país para prestarem aproveitarem sua expertise em outros países, ao invés do nosso. Mas por quê? Porque esse profissional não é valorizado. Nós não temos incentivo à tecnologia como deveríamos ter. Bilhões e bilhões são subtraídos do Brasil. Alô, INSS! Então, esse valor todo ele poderia ser implantado aqui no Brasil para que nós tivéssemos uma infraestrutura competente, como eu falei do SUS, como eu falei das escolas públicas, como eu falei das universidades, bem como na tecnologia. Nós não poderíamos ter lançado um satélite que pudesse nos auxiliar num momento de crise como esse, mas nós somos totalmente subservientes, nós somos dependentes da tecnologia que é oferecida por quem nós estamos brigando. É o Pincher brigando com o Pitbull, não faz sentido. A soberania, eu queria que nós tivéssemos uma soberania também. Eu gostaria muito. Mas vamos encarar a realidade. Vem comigo. Vamos fazer uma análise aqui. Metrô, principalmente metrô de São Paulo. Vamos lá. Pessoas se deslocando para o trabalho, indo e voltando, preocupadas com a novela em pagar a conta da Netflix. Quantas pessoas estão ali totalmente alheias a tudo isso que está acontecendo? Você vai perguntar, e quanto a alta do dólar? Eu não compro em dólar. A resposta é essa. E você sabe do que eu estou falando. Então, você vê aquela multidão, aquele mar de pessoas, não estou dizendo que são todas, não estou denegrindo pessoas ou diminuindo as pessoas que andam de metrô, porque eu também ando de metrô, calma aí, né? Então, mas eu estou falando da grande massa. Essa grande massa é manipulável, é como se tivesse uma ratoeira, um ratinho ali e a rodinha. A rotina é a mesma, acorda de manhã, cedo, às vezes, muitas vezes antes do sol nascer, vai para um trabalho medíocre, ganha pouco, como aquela marmitinha fraca nutricionalmente e depois volta e não se interessa. O problema do brasileiro hoje é a cultura, é a educação. Então nós tínhamos que trabalhar em cima da educação, mas procura saber o que está acontecendo na educação. Aí o aluno vai, não comparece, mas passa de ano. Então, vamos lá. O que acontece? Qual é a consequência disso aí? Desse GPS sendo desligado? Bom, a nossa produção de carne, nossa produção de pescado, nossa frutas tropicais, café, tudo isso está sendo impactado. Essa sobretaxa já vai paralisar em torno de 3.500 navios. Beleza, vamos lá. Agora eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. É esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Bom, vamos fazer uma análise, talvez vocês concordem comigo. Hoje os maiores parceiros comerciais do Brasil são China, Índia e Estados Unidos, tá? Na exportação desses produtos que eu mencionei. Com essa sobretaxa, né, esses produtos não vão poder ser repassados para os Estados Unidos, vão ter um prejuízo gigantesco. Vão ter que procurar outro fornecedor, provavelmente China, Índia, porém eles não vão arrematar tudo, até mesmo porque frutas tropicais elas têm um prazo, né, de validade muito inferior. A carne você mantém ali ela resfriada, o pescado idem, apesar dos pesares, né, que custa muito caro manter resfriado, então não vale a pena, tem que ser feita uma negociação para ontem. Agora, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, minha opinião, eu acho, minha análise, ok? Não estou dizendo que é isso, depois não aconteceu, eu falo, Marcelo falou que ia acontecer desse jeito, não aconteceu. Bom, vamos lá. Na minha análise, tá, boa parte desses produtos vai ser inundada no mercado nacional e você vai comprar ali seu quilo de alcatra por R$19 o quilo, mais ou menos, né? Hoje, quanto tá o quilo da alcatra? 35, 40, por aí, né? Então, vai ser jogado a média 19, dependendo do mercado, né? Mercadinho de hipermercados, talvez um pouco mais barato. E aí você vai conseguir comprar esses produtos, a proteína mais barata. Consequentemente, um vai empurrar o outro, as aves, o setor aviário também vai baixar, os ovos também. Porém, qual é o problema de, nossa, que ótimo, beleza. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês, façam seus estoques, armazenem suas proteínas, tá? Freezer, lota freezer. Tem freezer, lota freezer. Congelador, só de carne, proteína ali no congelador. Beleza? Suínos também, vai baixar, porque um vai puxar o outro. Por quê? Na próxima remessa, muitas empresas vão acabar quebrando e a produtividade vai diminuir, pessoas vão ser demitidas, consequentemente vai haver uma escassez
desses itens, certo? Daí vocês veem, oferta e demanda, né? Vai diminuir o número de compradores, porque já recebeu em dólar. Já não vão mais receber em dólar. O dólar está hipervalorizado, então vai ter uma queda significativa e várias empresas vão quebrar. Então, esse mercado, nossa economia vai entrar em colapso. Beleza? Consequentemente, esses itens vão dobrar de preço, no mínimo, e aí nós vamos entrar numa crise econômica gigantesca, caso isso não seja resolvido. Bom, o que está prestes a acontecer, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin está indo fazer a negociação. É um diplomata, é um homem que ele é um ótimo negociador, um ótimo gestor, né? Vamos aguardar que ele faça uma boa negociação, já que nós estamos com um problema muito sério com o nosso governante Mor, junto a essa questão diplomática, né? Eu não estou fazendo aqui puxando o saco de um ou outro político, não se trata disso, estamos falando de política e diplomacia, de relações internacionais, é disso que se trata. Então, esperamos que ele faça uma boa negociação para que nós possamos ter essa questão sanada o quanto antes. Bom, aí vamos voltar aqui aos prejuízos quanto ao GPS no agro, né? Porque o agro sustenta. Quem tem o poder da comida tem o poder mundial de tudo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. O agro quebrando, meu camarada, quebra a economia do país. E aí não adianta você fazer o como. Aí vai trazer chinês para cá para plantar, para poder investir. Pelo amor de Deus, é dar de bandeja. Não tem muito tempo eu vi uma fazendeira, filha de um fazendeiro, falando, olha, já me ofereceram para comprar minha fazenda, só que essa fazenda pertencia ao meu avô, pertencia ao meu pai, eu não vou entregar essa fazenda. Eu diminuo a produção, eu vendo nos mercadinhos locais, mas vender eu não vou vender. Então é isso que vai acontecer. Essa quebra ela é benéfica para outros investidores estrangeiros, mas extremamente prejudicial para o investidor brasileiro. Beleza? Claro isso? Beleza, tamo junto. Só para vocês entenderem, tá aqui meu deverzinho de casa, vamos lá. Qual o impacto da suspensão de GPS na agricultura, né? Bom, eu tive uma reunião hoje cedo com alguns amigos agroinicialistas, alguns amigos bastante influentes do âmbito da política, bem como com bastante conhecimento junto ao agro, né? Com bastante contatos no agro, inclusive eu tenho bastante também. E vamos lá, segundo os dados da Embrapa e John Deere, 70% das máquinas agrícolas brasileiras nem saem da garagem se tiver uma suspensão, porque todas elas usam a navegabilidade do GPS. Nem 70% das máquinas nem saem da garagem. O prejuízo pode chegar a 1,5 bilhões. Vamos lá, é isso mesmo? Não, desculpa. É prejuízo diário. Prejuízo diário estimado 1,5 bilhões no Brasil. E é bastante complicada essa questão, tá, pessoal? Porque se a gente levar em consideração aí, vamos botar só, frutas tropicais. Alguém que conhece a cidade de Araraquara, já ouviu falar na Cultralia? Cultralia, hoje o Brasil tem 3 empresas, São Paulo, 3 empresas fortíssimas de exportar, que trabalham praticamente exclusivamente para exportação de laranja. Uma delas é a Cultralia, ali em Araraquara. Quem conhece ali sabe do que eu estou falando, exatamente do que eu estou falando. Então, você imagina o impacto que isso vai ter nessas empresas. Imagina a demissão em massa. Eu não quero nem pensar. É um colapso econômico, né? Então, é muito sério o que está acontecendo. Eu estou fazendo uma análise aqui bastante superficial. Não dá para entrar, é muito conteúdo, não dá para entrar, senão o vídeo fica muito longo em todos os méritos aqui. Mas eu vou falar uma coisa agora que é até bastante curiosa, que não ia ser um vídeo separado sobre isso, mas é bastante interessante. Eu vou trazer isso para vocês, tá? Vamos lá. Aí nós temos toda essa questão envolvendo o GPS, envolvendo as sobretaxas e beleza. Agora, vamos falar na questão do sobrevivencialismo. Bom, lembrando aqui, ainda com relação ao GPS, só a título de curiosidade, na Rússia tem o próprio sistema de navegação, a GLONASS, a Europa, a Galileu, e a China, Beidou. Então, o Brasil... Olha, o Brasil é um país continental, não tem. Não tem, deveria ter. Eu fiz só para vocês terem uma noção, eu fiz uma rápida pesquisa aqui. O PIB da Flórida, quando compara... Da Flórida, tô falando da Flórida.
de 1,5 trilhões, enquanto o PIB do Brasil inteiro é 2,17. Ou seja, aonde nós estamos errando? Aonde, com tantas riquezas que tem o nosso país, aonde nós estamos errando? Eu estou falando isso a nível de dólar, né? 1,5 trilhões de dólares, enquanto o PIB do Brasil 2,17. Porém, a renda per capita da Flórida é 7 vezes mais, 70 milhões de dólares, enquanto que o PIB per capita do Brasil é 10 milhões. Renda per capita é a divisão do produto interno bruto, do PIB, dividido pelo número de habitantes. Cara, é muita loucura isso, aonde que a gente errou nesse tempo todo. Pessoal, é bastante triste isso. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui, otimizar aqui esse vídeo, só pra gente entender. Que doideira essa parada de sobrevivencialismo, né? Que doideira, fazer a gente refletir sobre uma série de coisas. Vamos falar sobre o acordo que tinha do cacique Cobra Coral e os Estados Unidos? Pois é, maluco, que doideira. Vamos já. A Fundação Cacique Cobra Coral alega atuar em controle climático com tecnologia mediúnica. Dança da chuva, maluco, o bagulho é doido. Agora, vamos lá. O contrato com os Estados Unidos teria... eles ameaçaram suspender ali todos 50%. 50% de tarifa, 50% de suspensão de serviços de mediunidade, né, de controle de clima naquele país. Agora, deixa eu entender uma coisa. Bom, vamos só para caracterizar aqui. Após esse rompimento, logo após o rompimento dessas relações, tiveram nevascas gigantescas em Nova York, furacões, a inundação do Texas. Agora, o clima foi acometido de uma maneira severa recentemente, após o rompimento, né, com essa instituição. Isso não é oficializado, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai ver as informações, que muita coisa não é oficializado, né? Cara, que doideira! Olha só como ficou o clima no Texas, Nova York. Será que realmente tem alguma coisa a ver? Agora deixa eu entender uma coisa. Falam que a besteira, né? Pô, o show da Madonna com ritualístico, né? Besteira, né? Esses eventos aí trazendo cada vez mais a parte mediúnica, falando que isso é besteira, não existe, o capiroto não existe, mas por que a maior potência do país tem um acordo com o médium? Pô, como assim? Tem muito mais coisas entre o céu e a terra que poderia imaginar sua vã filosofia, já dizia Shakespeare. Então, galera, fica essa reflexão aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou trazer mais análises aí, porque é um assunto que a gente tem que ficar antenado, gostando ou não. Gostando, não gosta de política, problema seu, você tem que aprender. Você é sobrevivencialista, tem que entender sobre e as consequências. A gente não tem político de estimação, a gente tem os nossos servidores, que são pagos pelo nosso salário, com o nosso salário, para que eles nos sirvam da melhor maneira possível, e muitas vezes não é o que acontece. Então, fica a reflexão para vocês no âmbito sobrevivencialista. Eu já estou vislumbrando um cenário muito breve para baixa de preços, acabando esses estoques que ainda estão nas prateleiras, uma baixa de preço significativa desses itens que tiveram esse embargo e, consequentemente, estocagem para depois vai ter uma escassez. Eu espero que isso não aconteça. Uma escassez e uma alta dos preços. Ah, mas e se eu comprar a carne lá 19 e ela se manter estável, por exemplo, né? Vamos botar um exemplo aqui. Cara, você vai ter carne pra caramba pra fazer um churrasco, entendeu? Consome. Eu espero que essa condição, ela se reverta, né? Porque também geram algumas consequências. Agora, será que essas consequências, o quão permanentes são essas consequências? Porque esse tarifaço, ele pode até... Ou melhor, essa sobretaxa ela pode até se normalizar no futuro. Porém, nesse meio tempo, para abastecer o mercado interno norte-americano, eles vão procurar outros fornecedores e vai ter um jogo, uma vira-volta no tabuleiro. Isso é só uma análise minha, tá? Isso aqui não tirei de lugar nenhum. Isso é uma análise minha. Ora, quem tem cabeça que pense, quem tem sabedoria que calcule, né? É uma matemática, é simples de imaginar. Então, pode ser que nós tenhamos aí consequências no mercado econômico, né, futuramente, ou não. Porém, eu ainda acredito que nós vamos ter um primeiro impacto vai ser uma queda abrupta do valor desses itens que iriam para o mercado externo e vão ser despejados no mercado nacional. Então aproveitem para fazer aquele churrascão.
arregado. A galera não vai mais só levar asinha de frango e pão de alho pro churrasco. Vai dar pra levar finalmente uma alcatra ali, uma fraldinha. Eu gosto de fraldinha pra caramba. Eu falo da fraldinha, eu gosto demais da fraldinha. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando a vocês, ó, o bonezinho que eu tô usando é lá da Dante Bonés. Vou deixar a descrição aqui. Dante Bonés, já segue lá, que eles fazem os bonés muito maneiros, personalizados, dá um confere. Se você gosta da parte de cutelaria, entra no site da Simo e você tem o desconto utilizando o cupom SHIPDOG, beleza? Bem como na Caluce, o cupom SSV10. Pessoal, espero que tenham gostado, tamo junto, vamos comer carne e esperar que tudo se resolva. Pista quente. Dicas valiosas, cada escolha uma caça. Sobreviva, resista, não deixe cair. Chile, toque, grita, vamos progredir. Força e coragem, na tempestade um guia. Seguimos firmes no projeto Sobreviva.